No programa de hoje, vamos conversar com o professor de Ciência Política do IPOL, na Universidade de Brasília, professor Rodrigo Lentes. Com ele, nós vamos conversar a respeito dos impactos que são causados pela mistura muito forte entre a política e as Forças Armadas, entre a política, a ideologia e a militarização dessas Forças Armadas, coisa que veio acontecendo ao longo do governo de Jair Bolsonaro, e hoje nós estamos, lamentavelmente, colhendo consequências, como foi o ataque terrorista à sede dos três poderes em Brasília. Então, sobre tudo isso, vamos analisar com o professor Rodrigo Lentes. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer tê-lo conosco, professor. Eu gostaria que o senhor pudesse, inicialmente, compartilhar conosco, né, de maneira geral, quais são os principais impactos, efeitos, né, de uma maneira geral, na hora que a gente tem, há exemplos ao longo da história da humanidade, quando você mistura a política, a ideologia com Forças Armadas. Bom, isso é um fenômeno próprio da democracia brasileira, sobretudo do período republicano. Os militares sempre tiveram fazendo política, seja como coadjuvantes ou como protagonistas. Sobretudo depois de 1988, preservaram um conjunto de autonomias incompatíveis com as relações civis e militares democráticas. Tiveram, vamos chamar aqui, em situações não visíveis, exercendo esse papel político. E nos últimos anos, sobretudo depois de 2013, uma crise que a democracia ainda não resolveu e não trouxe uma solução para a crise da democracia liberal pluralista estourada no Brasil em 2013, vieram para uma superfície da política partidária, resultando inclusive no último governo, no antecedido pelo Novo. E esse fenômeno tem uma série de implicações para a burocracia militar e para a democracia para a burocracia militar e para a democracia brasileira. Na burocracia militar há uma grande politização, uma quebra da disciplina e da hierarquia, um aumento da divisão interna e, sobretudo, aqui a perda das atividades finalísticas das Forças Armadas sendo desviadas, aprofundadas, esse desvio sendo aprofundado durante essa partidarização das Forças Armadas. Então, esse é um cenário que a gente está vendo, que a gente tem visto, isso do ponto de vista histórico mais recente. E nós temos aí os efeitos, digamos, da transição política a partir do sufrágio universal. E os efeitos da transição política nós temos observado, tanto durante o processo eleitoral, que contou com um presidente, capitão do Exército e um general do Exército sendo como candidatos, né? Com uma série de ministros generais, com uma série de funcionários públicos, coronéis, candidatos a senadores, deputados federais, a governadores. Então, a militarização da política chegou no seu ápice aí depois de 1988. Eu até acrescento, professor, né, quem transita por Brasília, pela esplanada dos ministérios, hoje já vê uma realidade um pouco bem diferente, mas no governo de Jair Bolsonaro, às vezes a gente tinha a impressão de que estava andando dentro de um quartel de Marinha, de Exército ou de Aeronáutica. Tamanha era a quantidade de pessoas de farda militares transitando pelos ministérios, né? Desde os cargos mais simples, né, de jovens, né, que estavam ajudando em alguns serviços gerais, a postos superiores na administração pública, né, que a gente observa que, né, impregnou-se completamente a gestão pública, a administração pública, com militarismo, né? E isso é um grave golpe ao profissionalismo militar. E é um profissionalismo militar destinado às atividades de defesa. Esse profissionalismo militar, hoje, com essa politização e partidarização das Forças Armadas, ele tem perdido a capacidade que já era bastante
extremamente reduzida em atuar para a finalidade de Forças Armadas em democracia, que são as atividades de defesa. Então, as Forças Armadas, hoje estão em grande parte dedicadas a funções que não competem a elas. E isso é um grande problema para a instituição, para a democracia também, mas a instituição também está sendo prejudicada. E daqui a pouco vamos falar sobre como seria possível desfazer, né, tudo isso, se é que é possível, né, num curto prazo. Mas antes eu pediria que você, professor, pudesse detalhar um pouquinho sobre qual é realmente a função das Forças Armadas dentro de um regime democrático, como no caso do Brasil, já que nós não estamos em guerra com nenhum país, temos pelo menos, né, a imagem, né, para o mundo de um país pacífico, que não entra em conflitos outros, né? Para que servem então, afinal de contas, as Forças Armadas do nosso país? Essa é a pergunta que nós não respondemos desde 1988 e que as elites políticas, a sociedade civil, os movimentos sociais, os partidos políticos e na opinião pública no geral precisa responder hoje. Antes de nós reformarmos uma organização burocrática, nós precisamos saber qual é a finalidade dela. Sem saber a finalidade de uma corporação burocrática, uma burocracia, nós não conseguimos definir a organização, a estrutura e vamos chamar aqui, as finalidades, né, dela. Então, o primeiro passo é responder exatamente essa pergunta. Essa pergunta, na academia e em outros países, é respondida. Forças Armadas em países democráticos, elas são destinadas à defesa nacional. O que significa a defesa nacional? É garantir que um Estado nacional seja soberano em relação a outros Estados nacionais, que consiga atingir os seus interesses nacionais, desenvolver nacionalmente a sua indústria, a sua sociedade, a sua cidadania e de forma autônoma, sem entrar, no caso brasileiro, em guerra, porque nós temos assegurados na Constituição uma missão pacífica e diplomática. Então, eu acho que esse debate, essa definição, que precisa ser feita na sociedade como um todo e que nós não podemos mais fugir. Eu acho que os acontecimentos de domingo, eles foram a gota d'água e mostraram que o poder civil precisa assumir o comando das Forças Armadas e das instituições militares no Brasil. Ainda com um modelo de governo, uma perspectiva completamente diferente, como é o caso de Luiz Inácio Lula da Silva, que volta a ser presidente do país pelo voto popular a terceira vez, ainda assim me parece que essa não será uma missão fácil, que é colocar de volta para os quartéis os militares. Bom, eu acho que hoje ou ontem foi publicado um artigo da jornalista Maria Cristina Fernandes, que foi sensacional, e que ela toca no ponto central, que apesar do resultado eleitoral ter sido respeitado pela ampla maioria da sociedade brasileira e da elite política, apesar da soberania popular ter garantido a posse do resultado eleitoral com o novo presidente, faltou o novo presidente assumir como comandante em chefe das Forças Armadas. Então, a composição do Ministério da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional, ela representa ainda a pendência de que o presidente assuma como comandante em chefe das Forças Armadas, como determina a Constituição, e assegura a Constituição esse poder constitucional, esse poder político. Então, o que a gente viu no domingo foi uma completa leniência, e ainda está para se apurar, do Gabinete de Segurança Institucional, responsável, junto com o comando, junto com o Ministério da Defesa e o comando do Exército, em relação ao batalhão da Guarda Presidencial, que tem como uma única função guardar o Palácio do Planalto e os três poderes. Vejam, esses protestos, que na verdade não se desaguaram em protestos, foram organizações
antidemocráticas que desaguaram em crimes, né? de Criminosas que atentavam contra o Estado Democrático e Direito, né? É um crime tipificado na Constituição Federal. Né? Exato, um crime que inclusive foi tipificado no Código Penal, substituindo a Lei de Segurança Nacional. Então, inclusive um debate jurídico dos vários tipos penais que podem ser incorridos aí, seja na lei antiterrorista, seja terrorismo, seja na lei de defesa do Estado Democrático e de Direito, ou em outros tipos penais. Mas vejam, esses grupos estavam acobertados, protegidos e incentivados por comandos militares em frente aos quartéis. A manifestação de ontem do presidente, pontuando isso, que os comandantes militares acobertaram e apoiaram esses grupos concentrados, como o ministro da Defesa chamou de incubadora de terroristas, entre aspas, embora... O ministro Flávio Dino, né? O ministro Exato. da Justiça, eu acho que foi uma definição perfeita, né? Exato. Embora eu não concorde muito com o termo terrorista, mas o fato é que os atos criminosos organizados, eles foram anunciados, foram planejados, foram financiados e foram apoiados por instituições militares, por comandos militares. E essa é uma responsabilidade, junto com o batalhão, junto com o general Gonçalves Dias, que foi indicado pelo presidente da República, junto com, vejam, o Gabinete de Segurança Institucional teve a alta cúpula do antigo gabinete, dirigido pelo general Heleno, foi mantida pelo novo ministro. A alta cúpula também da ABIN foi mantida. E mesmo que a ABIN tenha enviado alguns relatórios com uma certa antecedência, o Gabinete de Segurança Institucional não agiu, até agora não se explicou por que não agiu. O comando do Exército também não agiu. E a cadeia de comando não funcionou. Né? Ou seja, no Gabinete de Segurança Institucional e no Ministério da Defesa houve grave comprometimento do exercício de autoridade constitucional e da função institucional dessas organizações burocráticas. Isso precisa ser apurado, isso precisa fundamentalmente ser responsabilizado e essas responsabilizações precisam ser já reformas. Sem reforma, só com responsabilização, nós não vamos resolver. Vai ser uma medida de curto prazo e nós voltaremos a ter situações como essas e talvez mais graves, como a consequência de um golpe de Estado que está, sim, no radar, tanto do comando das Forças Armadas, como, digamos, como uma hipótese a ser neutralizada pelo poder político constitucional. Pela sua experiência, professor Rodrigo Lentz, como estudioso dessas questões ligadas aos militares, às Forças Armadas no Brasil, nós observamos que nesses ataques que aconteceram, né, às instituições democráticas no Brasil, eu queria compreender, nós sabemos mais ou menos identificar, né, que estavam ali presentes setores ligados a uma parcela do agronegócio, já preocupados com como o governo vai conduzir a questão do meio ambiente sem permitir que a boiada passe. Percebemos também setores ligados à turma que vinha devastando fortemente a Amazônia, com garimpos ilegais, negociação de madeiras ilegais e extração, dentre outras coisas. Ali me parece que já tem esse mapeamento. E o componente dos militares, como também, né, os apoiadores do próprio Jair Bolsonaro, alguns assim instigados pelo ódio, outros talvez por problemas, quem sabe até mentais, né, porque tem coisas impressionantes que a gente observa ao longo do tempo, né, mas há também, como estamos desenvolvendo aqui nessa entrevista, o componente militar. E aí a pergunta, o que querem os militares? Se querem um golpe por quê? A favor de quê ou a favor de quem? Essa é uma boa pergunta, né? Vejam, os militares, vamos dar nomes aos militares. Existe um grupo de oficiais, generais e oficiais superiores, ou seja, generais, coronéis, tenente-coronéis, majores. Esse grupo tem um forte componente ideológico, se organizou partidariamente usando a organização militar para isso,
né, o que muitos de nós chamamos de partido militar. E esses grupos têm uma clara disposição de dar uma solução para a crise da democracia estourada desde 2013. Qual é essa solução? É voltar aos parâmetros da ditadura de 64. As Forças Armadas, no geral, institucionalmente e profissionalmente, educam os seus oficiais a defenderem como uma missão maior da instituição a preservação do legado de 64. Não é à toa que todo março, 31 de março de cada ano, há uma ordem do dia, e quando não há, é porque há uma imposição do Comando Civil Democrático, quando não houve, mas há uma defesa desse período como uma defesa da democracia. E uma crítica... Como aconteceu durante o governo de Bolsonaro, de se comemorar o golpe de Estado. Né? Exatamente. Então, o que mostra? Mostra que, então, em termos profissionais, há uma defesa desse legado como um legado democrático, e esse grupo partidarizado, politizado dentro das Forças Armadas, tem uma defesa de uma solução para essa crise que volte aos parâmetros de 1964, atualizados por uma nova leitura de inimigo interno que consta no projeto Brasil 35. Mas isso, na verdade, seria ao ponto de descer ao nível de, como alguns fazem, de vender o fantasma do comunismo para ser combatido? O fantasma do comunismo ele é centenário no Brasil. O anticomunismo ele existe ao menos aí desde a Revolução Russa e que foi propagado no Brasil, embora ele já existisse antes, também no Brasil, e ele serve como um discurso para garantir uma coesão ideológica, sobretudo dentro da organização militar, mas também dentro de instituições da sociedade civil, sobretudo religiosas. Agora, nesse aspecto, professor Rodrigo, o que querem os militares em ocupando o poder? Seria para continuar travando disputas ideológicas, como o próprio Jair Bolsonaro, com alguns seus ministros, né, desenvolveram ao longo do seu governo, aquela história de menino veste azul, menina veste rosa e uma série de outras loucuras, ou na verdade há outros interesses por trás? Porque os militares são formados, por exemplo, boa parte da cúpula formado no Exército dos Estados Unidos, né? Então há um conteúdo ideológico aí também, ou seja, se querem tomar o poder para quê? É apenas para questões ideológicas ou que outros interesses estão por trás? Eu acho que é um combo de interesses, né? Uma das questões que estão em abertas é saber qual é o interesse internacional de que um grupo como os militares, como esse grupo que são liberais conservadores, ou ainda como eles mesmos se denominam, liberais conservadores evolucionistas, né? Se há um interesse em um governo como esse. Não me parece que o cenário internacional aponte para isso, inclusive os Estados Unidos, embora sempre... O próprio Biden já deu declarações de que não apoia o golpe, né? Exatamente. Então, a priori, se o governo fosse o Trump, já seria outra circunstância. Então, a priori, não parece ser isso a razão. Então, no plano de vista interno, a gente tem um grupo social, incrustado na burocracia do Estado, dentro do judiciário, dentro do poder executivo e dentro do poder legislativo, que cresceu nos últimos anos, que é de extrema-direita, o que a gente pode chamar de extrema-direita, nós podemos chamar também de fascismo brasileiro, né? E que tem crescido apresentando uma solução autoritária, próxima do totalitarismo, inclusive, para a crise democrática que a gente vive já há uma década. Então, eu acho que e aí a busca de interesses é diversa, desde interesses paroquiais, desde interesses pessoais, desde interesses corporativos e desde interesses ideológicos. Então, eu acho que há uma gama de interesses aí que precisariam ser considerados para a gente entender o que querem, né? Agora, há um projeto. Esse projeto está no projeto Brasil 35 e é um projeto reacionário às transformações progressistas da sociedade em relação às hierarquias sociais. Isso é o projeto Brasil 35. Exato. O projeto Brasil 35 é abertamente neoliberal,
defende a privatização do serviço do Sistema Único de Saúde, defende a cobrança de mensalidade da universidade pública, defende uma série de políticas restritivas de direitos civis e de direitos políticos, e está publicamente, inclusive um dos grandes autores intelectuais desse projeto compareceu a todas as posses dos comandantes militares, que é o general Vilas Boas. Esse projeto foi criado pelo Instituto Vilas Boas, pelo Instituto Sagres e pelo Instituto Federalista. Então está lá. E o bojo, a atualização desse discurso anticomunista, que é um discurso religioso, teocrático e político, ideológico, é justamente o chamado globalismo, né? Marxismo cultural, que na verdade tenta... São as questões que se colocam no meio dessa pista de dança, né, para desviar o foco, né, para as questões principais, né? Talvez essas questões ideológicas, religiosas, sejam utilizadas para distrair as pessoas, né, desviar o foco da atenção, enquanto se toca em paralelo uma pauta neoliberal, né, extirpando o direito dos trabalhadores e por aí vai, né? Isso é uma prática, inclusive, né, da extrema-direita no mundo. Mas também isso serve para mobilização e para a coesão da base política. A coesão da base. E também... É o poder de mobilização que está dentro do discurso, né? Isso mexe com relações afetivas e passionais que mobilizam, inclusive, a classe trabalhadora. Então, veja, existem hierarquias sociais defendidas por essa extrema-direita, que fazem parte da doutrina de ação política das Forças Armadas, que é a doutrina de segurança nacional atual. Então, uma da hierarquia é uma hierarquia cultural. O Brasil deve ser predominantemente europeu. E as culturas africanas e dos povos originários, elas não devem deixar o seu lugar periférico. Então, quando a gente tem a ascensão do movimento antirracista e movimento afro-brasileiro, isso fere de morte uma questão vital do que se entende por identidade nacional. Quando o feminismo e a busca por igualdade de direitos entre homens e mulheres ascende na sociedade e busca e chega a disputar a hegemonia, isso também fere uma hierarquia entre homens e mulheres que é defendida por essa cultura. Da mesma forma em relação aos poderes políticos, ou seja, a relação entre representante e representado. Quanto mais espaço a sociedade civil e os movimentos sociais ganham nas instituições políticas, no processo decisório, mais se ameaça essa hierarquia. E também da relação entre capital e trabalho. Então, essas hierarquias e que estão no plano ideológico, elas são altamente materiais na estrutura da sociedade, sobretudo na infraestrutura, e pontuam, garantem uma grande coesão e mobilização social e política desses grupos. Professor Rodrigo Lentz, estamos quase caminhando para finalizar a nossa entrevista, mas eu gostaria de compreender o seguinte: como é que se dá essa conexão, essa liga entre, por exemplo, os militares que estão dentro da caserna, que estão dentro dos quartéis, e os militares que estão de fora, os reformados, né? Como também entre eles e parte da sociedade civil. Faço a pergunta porque ao longo da história a gente observa que o que houve de golpe não era só golpe militar, era golpe civil-militar. Né? Então, assim, você tinha essa conexão, até porque os militares estão inseridos na própria sociedade, não estão lá em Marte. Né? Então, assim, como é que se dá essa liga, como é que se dá essa costura? Olha, os militares da reserva, eles ainda não são reformados. Então, veja, quando o militar sai da ativa, ele fica um período literalmente na reserva. A qualquer momento ele pode ser convocado. Então, isso significa que ele continua submetido ao Estatuto dos Militares e continua submetido à autoridade dos comandantes de cada força. Por algum tempo específico? Ou... se não me falha a memória, são perto de 10 anos, agora eu não saberia dizer exatamente. Tá? E depois desse período de reserva, que varia também conforme a patente, vai se chegar na reforma, que aí é a aposentadoria. Ou seja, mas o vínculo permanece então durante um longo tempo, mesmo depois, mesmo deixando o quartel, né? Exatamente. Esse vínculo se mantém entre militares da ativa e da reserva, a partir dos seus espaços de sociabilidade, a partir do uso dos equipamentos
de direitos sociais restritos aos militares. Nós estamos falando de escola militar, nós estamos falando de hospital militar, nós estamos falando de moradia militar, nós estamos falando de clubes recreativos militares. Onde se arregimenta, assim, entrosa as pessoas. Aí surge o filho de um, filho de outro, ele vai crescendo justamente dentro daquela ideologia, daquele movimento militar, né? Isso vai construindo, essa sociabilidade militar vai construindo vínculos fraternais muito próximos das organizações de fraternidade, como a maçonaria ou a Irmandade. Então, são vínculos que vão sendo construídos entre os militares da reserva e da ativa. E desse bojo se tem a relação com os civis. A relação com os civis, ela se dá também na reserva. Veja, se a gente for na Fiesp, lá em São Paulo, a gente vai ver a Fiesp recheada de militares da reserva como funcionários. Se nós formos nas grandes companhias multinacionais, ou ainda nas companhias nacionais, nós vamos ver uma série de militares, oficiais militares, como funcionários. Então é a questão da porta giratória que a gente chama. O militar que está de um lado do balcão do Estado, na ativa, ele vai para a reserva, submetido ao Estatuto dos Militares, ao comando militar, mas para trabalhar do outro lado do balcão que ele atendia, na empresa que tem negócios com as Forças Armadas. Então, essa relação, só dando o exemplo aqui da dimensão econômica, ela é bastante estreita, sem falar da institucional, em razão dos grandes desvios de finalidades das Forças Armadas que criam vínculos na ativa e que se confirmam depois na reserva, incluindo aí a ida para a política, né, que é o fenômeno que a gente tem visto crescer nos últimos anos. Perfeito. Bom, quero agradecer a participação do professor Rodrigo Lentes. Estamos aqui no Instituto de Política, o IPOL, na Universidade de Brasília. O professor, que é cientista político, fez um balanço conosco a respeito dessa mistura, né, da política, da ideologia com as Forças Armadas, com os militares no Brasil. Eu agradeço a sua participação, seja sempre bem-vindo, e um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu agradeço, Robson, pelo convite, parabenizo a todos que estão assistindo ao programa e acredito que o momento político que nós vivemos hoje, ele criou algumas certas condições para que reformas nas relações civis e militares sejam promovidas, ou seja, reformas estruturantes que desde 88 nós estamos pendentes. Acredito que neste momento é uma questão não só de sobrevivência da democracia, como também uma necessidade da sociedade democrática. Esperemos ou pressionemos, né, cobremos que isso aconteça nos próximos meses, que urge. Ok, obrigado, professor.